De volta com o Educador Entrevista, eu falo hoje aqui com o paratleta Luiz Henrique Medina. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do Dia da Luta das Pessoas com Deficiência. Luiz, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos falar um pouquinho, né, do seu apelido aí consagrado, né, o Kaique Medina, né? Como é que surgiu o Kaique? O Kaique surgiu que quando eu, com 5 anos de idade, eu comecei a usar uma prótese, uma perna mecânica, e o pé é como se fosse uma canoa, né? Tem até o livro aí, dá pra... Tem uma foto, deixa eu pedir para o Adriano mostrar aqui a foto. Eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, e alguém começou, essa foto, ela parece uma canoa lá do Polo Norte. Daí não sei quem foi que começou a chamar Kaique, e até hoje, com 67 anos, o pessoal me conhece como Kaique. Perfeito. Vamos contar um pouquinho da sua história, né? Como é que você encarou a questão da deficiência e contar um pouquinho dessa sua entrada no esporte. Bem, a minha história, tudo começou em 51, quando eu nasci, né? Eu nasci, eu fui, provavelmente, por eu ter nascido sem os 2 braços, sem a perna, sem o dedão do pé direito, sem o maxilar e sem a língua. Eu não tenho língua, então ninguém pode me chamar de linguarudo, né? Provavelmente com toda essa deficiência, na época, eu acho que meus pais ficaram assustados, eles me largaram uma caixa de sapato. Então eu fui encontrado com 2 guardas civis numa caixa de sapato, numa calçada lá de São Paulo. E de lá, né? Para onde você foi? De lá eu fui com o juizado de menor, na época, com 4 anos de idade, eu fui para o Lar Escola São Francisco. O Lar Escola São Francisco era um centro de reabilitação, como se fosse a ACD. Lá eu fiz todo o tratamento físico, psicológico, eu fiz mais de 40 cirurgias no meu corpo todo. Operei a boca, operei esse dedo aqui, o osso que tem aqui é da perna, um pedaço da perna, a carne é da barriga, né? Daí fizeram esse prolongamento para que eu pudesse segurar as coisas, tudo, né? Então foi fundamental aí esse prolongamento é fundamental. Eles tentaram fazer aqui também, mas eu era muito levado, eu pulava muro, eu fazia o Biaga 4 e quebrava o dedo. Eu quebrei umas 3, 4 vezes. Daí os médicos desistiram de fazer outro. Inclusive esse daqui, ele era maior, ele está quebrado na ponta. Aquilo era muito peralta. E eu dou graças a Deus a isso, porque se eu não fosse peralta, eu não ia ser o que eu sou hoje. Sem dúvida, sem dúvida. E às vezes também, pensando a Globo Modo, se eu quisesse com meus pais, talvez eu não seria o que eu sou hoje. Porque se eu quisesse um copo de água, minha mãe ia correndo dar o copo de água para mim tomar. E lá no Lar Escola eu tive que aprender tudo sozinho. Quer dizer, eles ensinavam, mas como tinha várias crianças, não podia dar atenção só para uma. Então eu tinha que me virar. Então isso até veio sem dúvida a compensação. E o esporte? O esporte nasceu quando eu me aposentei, né? Eu teve uma época que eu trabalhei na área da saúde, né? Eu sou, né? Agora sou aposentado. Eu sou analista de exame Papa Nicolau, né? Trabalhava com microscópio. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar, nenhum laboratório queria me aceitar, porque como é que eu, sem os 2 braços, sem a mão, como é que eu vou mexer com o microscópio? Mas eu tinha que mostrar às pessoas que eu conseguia fazer, conseguia mexer no microscópio. Daí comecei a trabalhar, já tive 4 empregos, saía do hospital, ia para o laboratório e tal. Trabalhei durante 36 anos.
Daí, a hora que eu me aposentei, pensei, e agora, o que eu vou fazer da vida? Lembrou das peraltices de criança? Daí eu lembrei das peraltices, que eu pegava raquete, na época a gente brincava de ping-pong, né? Então eu segurava a raquete assim, né? Com dois braços. Então na época eu segurava assim. Daí quando eu comecei a jogar o tênis de mesa profissionalmente, comecei assim, pensei, não, alguma coisa não tá dando certo. Daí eu bolei essa adaptação, né? Que eu mesmo pudesse colocar a raquete, não precisasse de uma outra pessoa. Tá vendo? Eu já faço tem todo isso, o ajuste no velcro aí. Tudo. Inclusive eu costumo falar com as pessoas que toda parte do meu corpo é uma extensão da minha mão. Se eu não consigo fazer aqui, eu uso o nariz, eu uso a cabeça, eu uso o joelho, tá vendo? Estou usando o joelho para poder apertar. Então toda a extensão do meu corpo é como se fosse a minha mão, né? E aí começou a jogar. Comecei a jogar, comecei a gostar, comecei a ganhar, né? Daí já fui para mais de 12 países, conquistei medalha nos Estados Unidos, Suíça, Holanda, aqui nas Américas também já conquistei várias medalhas, né? Então, e até hoje estou com 67 anos, em cada perna, só tenho uma, né? Daí eu ainda jogo tênis de mesa. Vamos falar um pouquinho do livro, né? Meu Lar, Minha Escola, Minha Vida, né? Como é que surgiu a ideia de contar sua história em livro? A ideia surgiu que antes teve uma pessoa que uma vez eu fui dar uma palestra numa escola e a pessoa gostou muito. Daí dessa pessoa fui dando palestra em várias escolas, né? Escola, faculdade, em vários estabelecimentos. Então daí eu pensei, como só dessas pessoas, eu pensei, melhor eu transmitir o meu conhecimento, a minha vida, através de um livro. Né? Daí várias pessoas podem ter acesso à minha história e ver que motivação, né? Para motivar outras pessoas, né? Daí que surgiu essa ideia de escrever um livro. E o livro, o nome é Meu Lar, Minha Escola, Minha Vida, que é onde eu praticamente nasci, vamos dizer assim, que é o Lar Escola São Francisco. Então é uma homenagem que eu fiz para o Lar Escola São Francisco. Perfeito. Para quem não conhece, né, conta um pouquinho aí do que é o Lar Escola São Francisco, né? O Lar Escola São Francisco era, né, que agora já não existe mais. A ACD incorporou o Lar Escola. É como se fosse a ACD. É um centro de reabilitação onde ficavam as crianças que não tinham pais, né? Até algumas tinham pai, tudo. E na escola tinha toda a parte física, a parte médica e a parte profissional também, né? Eles tinham marcenaria, sapataria, né? Até eu também, eu aprendi um pouco de sapataria, mecânica, né? Mecânica de prótese, de aparelho, né? Então eles ensinavam tudo isso para quando a criança já tivesse 18 anos, já pudesse enfrentar a vida lá fora. E o que eu acho exemplar é exatamente isso, né? Você coloca uma questão, muitas vezes até as pessoas se aposentam e perdem a motivação, né? Você mesmo com as limitações usou da aposentadoria para continuar partilhando aí as suas experiências e seguir em frente, né? Se encontrando também no esporte. O pessoal tem uma mentalidade que se aposentou, tanto não faz mais nada na vida. Isso é o pior erro da pessoa, é fazer isso. Por exemplo, no meu caso, o dia que eu parar de fazer o que eu faço, eu acho que eu morro, né? Então, enquanto eu estiver em pé, com saúde, eu vou
continuar fazendo isso que eu faço, jogando tênis de mesa, dando palestra motivacional, né? Enquanto eu puder, ajudando as pessoas. E agora a minha ideia, ainda estou juntando a ideia, eu estou pensando em fazer um programa no YouTube, mostrar para as pessoas tudo que eu faço, desde acordar até tomar banho, ir no banheiro, claro, com roupa, né? Não vou, né? Então, para mostrar para as pessoas que tem algum parente com uma deficiência, que ela pode fazer as coisas, ela pode se adaptando às suas necessidades. E eu vou fazer isso, eu vou mostrar tudo o que eu faço, né? Andar, pegar ônibus, tomar banho, esquentar café, fazer café. Vai ser um reality show, vamos dizer assim. Né? E a gente acaba vendo isso, né? Porque querendo ou não, todo mundo tem algum tipo de deficiência, né? Às vezes elas não estão visíveis, né? Olha, mas a vista já não está ajudando, eu preciso de um óculos. A gente vai se adaptando ao mundo e fazendo com que o mundo se adapte também às nossas necessidades. Né? E com a idade a gente vê que cada vez mais a gente precisa, né, de adaptações. Então tá na rotina de todo mundo. Né? Você me falou também no intervalo aqui que você já tem um filho, né? Hoje eu tenho um filho de 28 anos, né? Quando ele nasceu, a pessoa precisou ir embora, então eu ficava contratei, na época eu trabalhava, tinha 4 empregos, contratei uma pessoa para ficar de dia com ele, e à noite ela ia embora, eu ficava com ele. Veja só a minha dificuldade para ficar com ele à noite. Recém-nascido, criança, chora, bebe, faz cocô, mas eu tinha que trocar a criança. Imagina minha mão curta, a bundinha dela no meu rosto, a criança se mexia, me sujava tudo. Eu cateco, né? Daí eu terminava de trocar o meu filho, corria para o banheiro para tomar banho, voltava. Já estava sujo de novo. Estava sujo de novo. Eu demorava mais de 1 hora para poder trocá-lo, né? Porque a dificuldade era muito. Mas com o tempo eu fui pegando o jeito, em 15 minutos eu já dava conta do recado. Hoje o meu filho está com 28 anos e eu já estou com 2 netos. Só que eu não troco a fralda deles hoje. Kaique esteve aqui, né, na cidade hoje de manhã, aqui no Marinheirão, conversando aí, né, com jovens, com a população, contando um pouquinho da sua história de superação numa parceria com o SESC, né, Kaique? Isso, eu fui convidado pelo SESC para mostrar para as criançadas, né, que o esporte é muito bom, que, né, é muito bom o esporte e que não é só ficar no celular que a pessoa vai vencer na vida, né? Tem que ter esporte, estudo. Então é uma parceria boa que o SESC fez, né? Estou muito agradecido ao SESC. E é importante destacar isso, né? O trabalho do SESC, seja na cultura ou no esporte, é fundamental, e essa preocupação do SESC em todos os sentidos mesmo, né? Inclusive na questão da inclusão, né? E em levar esse tipo de mensagem como a que você propicia, que é uma mensagem, acho que para todos nós, de superação. Com certeza, o SESC foi muito feliz em fazer essa parceria, né, para mostrar para as crianças, para as pessoas com necessidades especiais, né, que querendo a gente consegue tudo. Você falou das palestras, né? Você continua aí circulando por vários locais, falando um pouquinho dessa experiência. Falando da minha experiência, motivando as pessoas, né? Que não é por causa de uma deficiência que a pessoa vai ficar em casa sem fazer nada, né? A pessoa tem que ir à luta, tem nada cai do céu, quer dizer, só cai a chuva só, né? E a gente tem que ir à luta, né? Ainda mais hoje em dia está muito difícil, então tem que estudar, tem que ir à luta. Também tem uma questão
interessante aí, quando a gente fala nessa questão da superação, que você coloca isso, né? Como usar das adversidades a seu favor, né? Eu acho que você tem um exemplo muito bacana nisso, Kaique, de entender que não existe limite. Não, tudo é uma questão de adaptação. Se você não consegue fazer uma coisa, você adapta, você procura uma outra forma de fazer aquilo que você não consegue fazer, né? Falando da sua vida esportiva aí, né? A gente estava falando do tênis de mesa, você falava dos vários países em que você disputou e das medalhas, né? Como é que foi esse passo a passo mesmo, de alguém que brincava para atleta profissional? Olha, na verdade, eu nem esperava isso, viu? Eu não esperava chegar tão alto assim, né? Que eu brincava só e nunca me passou pela cabeça de disputar um campeonato em outro país, representar, mais importante, representar o nosso Brasil em outros países. Nunca me passou isso pela cabeça. Mas você vê como as coisas vão se encaixando, né? As coisas vão se encaixando. Quando a gente pensa, né, no esporte paralímpico, ele tem toda uma questão de tentar padronizar, né, de tentar deixar as pessoas com as mesmas condições, com o mesmo perfil de deficiências. Como é que tem sido essa questão com os oponentes? E uma coisa que a gente viu, né, você mostrou a sua raquete aí que você mesmo adaptou, que tem toda uma estrutura. Como é que são essas adaptações dos oponentes, né? Tem gente que tem mais tecnologia, como é que funciona? Sim, com certeza. Tem gente que tem, principalmente na Europa, tem mais tecnologia, tem mais apoio, né? Assim, vamos dizer assim. Eles ganham para poder treinar, né? Aqui a gente paga para poder treinar, né? Então é meio complicado mesmo. E falando nisso, eu jogo não só com pessoas com paralímpico, eu jogo com olímpico também. Eu teve um caso engraçado que eu joguei com uma pessoa olímpica, daí um tempo eu ganhei dessa pessoa, daí um tempo depois ela encontrou comigo e falou: "Ô Kaique, você me fez passar mal." Eu falei: "Por quê?" "Não, você lembra aquela vez que você ganhou de mim?" "Sim, lembro, claro." "Eu cheguei em casa, minha mulher perguntou: e aí, você ganhou?" "Não sei nada, mulher. Eu perdi com um cara que não tem os 2 braços e a perna." A mulher olhou para ele: "E você ainda está jogando?" Né? Quer dizer, pô, você perdeu com um cara que não tem os 2 braços e a perna e ainda joga, né? Né? O cara Mas, é engraçado essa parte. E isso eu acho legal, né, Kaique? A possibilidade de a gente entender... É uma superação. Que além da superação é a questão da dedicação também, do esforço, do treino, né? E eu acho importante, até nas demonstrações que você dá para a meninada, que vê que às vezes é isso, né? Tá lá no celular ou tá na preguiça, né? E que poderia estar praticando um esporte. Fazendo qualquer tipo de esporte. Sem dúvida. Né? Ou andando, sei lá. Sem dúvida. Quem quiser conhecer mais o seu trabalho, te acha nas redes sociais? É só colocar no Google, Luiz Henrique Medina. Luiz Henrique Medina. No Google ou Kaique Medina. Kaique Medina. Kaique é K-A-I-K-E. Perfeito. Kaique Medina. Perfeito. Daí já tem um monte de assunto meu lá. Perfeito. E vai ver também o Kaique praticando aí, jogando tênis de mesa. Se quiser mandar e-mail para mim, é kaique.medina@yahoo.com.br. kaique.medina@yahoo.com.br. O Kaique é K-A-I-K-E. Né? Perfeito. Kaique, eu só tenho a agradecer a presença, parabenizar pelo exemplo aí para todos nós e esperar que a gente sempre possa recebê-lo aqui na cidade, né? Por mais vezes, sempre que estiver por aqui, pode passar pelo programa para bater um papo com a gente. É um prazer estar aqui, foi muito gratificante, né? Conhecer a cidade, conhecer as pessoas, né? Foi muito gratificante.
Perfeito. E a gente agradece ao SESC e à Secretaria Municipal de Esportes, né, por propiciarem a vinda do Kaique aí e essa passagem aqui pelo programa. No próximo bloco, nós continuamos falando do Dia de Luta das Pessoas com Deficiência. Vamos falar um pouquinho do trabalho da APAI em relação a isso, falar do Setembro Verde e conversar também com o Rastelli a respeito dessa questão. Nós voltamos já. De volta com o Educador Entrevista, nós continuamos falando um pouquinho a respeito do Dia de Luta das Pessoas com Deficiência e falando um pouco a respeito do Setembro Verde. Na companhia da Elvira, obrigado pela participação com a gente. Eu que agradeço. Também com o Rastelli. Rastelli, obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, meu amigo, boa tarde a todos. A gente que agradece a oportunidade de mais uma vez estar falando, né? Dia 21, agora, sexta-feira, é o Dia Internacional da Luta das Pessoas com Deficiência, né? E também agradecer a oportunidade da gente estar falando sobre as ações que a gente vai estar desenvolvendo nesse mês do Setembro Verde. Perfeito. Bom, em função do dia estar localizado em setembro, né, Elvira, a gente tem aí o Setembro Verde, que reúne esse conjunto de ações para a gente pensar a questão da deficiência. Sim, né, e foi uma iniciativa da Federação das APAIs, né, juntamente com a APAI de Valinhos, e em 2015, para a gente estar com essa luta da questão da pessoa com deficiência no mês específico do Setembro Verde, né? A gente, em parceria com o Rastelli, né, a gente tem desenvolvido algumas ações. Então, a partir de 2017, nós começamos a desenvolver aqui no município de Batatais, né? E posso passar a programação? Por favor. Né? Hoje teve um evento no Marinheirão, né? Conforme o bloco anterior. Com a participação do Kaique. Isso, já foi colocado. Nós vamos estar tendo o terceiro Envolva-se, né? O que seria o Envolva-se? O movimento Envolva-se. É a caminhada, no dia 21 mesmo, né? Em prol da luta dos direitos da pessoa com deficiência, né? Agora, dia 25, nós vamos estar desenvolvendo um fórum de autodefensoria, né, na APAI Batatais, juntamente em parceria com a ABADEF, com a participação também do Gustavo Rastelli, para aprofundar mesmo essas discussões sobre a pessoa com deficiência, sobre os seus direitos, né, de ser um momento de debate, né, e estamos convidando também a comunidade de Batatais que tenha pessoas com deficiência, não somente atendidas na instituição, para a gente ampliar essa discussão aí da inclusão da pessoa com deficiência. Né? E nós vamos encerrar esse processo no dia 28 com a audiência pública lá na Câmara dos Vereadores. Perfeito. E é interessante, né? Eu acho que quando a gente fala dessas datas específicas, marcar exatamente isso, né? O quanto as datas servem para a gente pensar, entender o caminho que foi trilhado até agora e pensar em diretrizes para o futuro, pensar em como ainda melhorar essa condição de vida e como coloca muito bem o Kaique, né? Essas adaptações do mundo, né? Para o deficiente e do deficiente para o mundo. Sim. Né? Sempre uma via de mão dupla aí que eu acho que a gente tem que estar pensando o tempo inteiro. Rastelli, quando a gente pensa, né, na sua história, a gente vê muito essa questão, né, que eu sempre procuro pontuar aqui. Deficiência ela é um estado, né, e é um estado que qualquer um pode se encontrar amanhã. Sim. Né? Hoje, né, pela manhã a gente esteve lá no Mareirão junto com o Kaique, né, e na palestra, na fala dele, eu até estava conversando com o Elvira um pouquinho antes da gente entrar. O que me ganhou, assim, que eu adorei na palestra dele foram uma pequena frase. Ele falou que independente da deficiência ou não, o que basta para a pessoa conseguir vencer na vida, para a pessoa conseguir fazer seu dia a dia, é a força de vontade. Então, independente das limitações que todo mundo venha a ter, a força de vontade, a gratidão, né, que a gente vê isso muito aqui no Kaique, na entrevista que ele deu para você no bloco anterior, gratidão por estar vivo, uma pessoa feliz, de bem com a vida. Então, só da gente ter a gratidão e a força de vontade, a gente supera qualquer obstáculo. E como você falou também, independente se é uma deficiência que venha congênita, né, pelo nascimento, a gente adquire alguma deficiência ao longo da vida, né? A idade vem chegando, a mobilidade, ela acaba sendo
ficando mais difícil. Então a gente sempre tem que pensar com os olhos, tanto nos nossos familiares, no próximo, a gente, e sempre pensando e fazer algo melhor para colaborar, né, no dia a dia das pessoas. Perfeito. Na questão de adaptação, a gente via aí o Kaique falando, e ele nasceu com a questão, né? Então, uma das coisas que a gente conversava aqui e que eu vejo muito é isso. Quando a criança nasce, está ainda em branco, né? Assim, né? O HD está construindo a sua identidade, tem essa questão de galgar e de construir essa adaptação dia a dia. Sim. Né? Para a gente sempre fica se questionando isso, né? Olha, como é que eu me adaptaria como ele se adaptou, né? No seu caso, né, que é uma questão depois de adulto, foi complicado? Como é que foi o processo? Dami, vamos dizer assim, foi tudo muito rápido, né? Então, acho que por essa rapidez, tive muitos profissionais na área, o pessoal do Claretiano, o Thomas, né, na época é fisioterapeuta, eu era do 2º ano, né, ele ainda não estava nem na parte de estágio dele, ele me acompanhava a semana inteira, tipo assim, praticamente era meu amigo ali da semana toda, confidente, conversava de motivação e também me apoiando, e familiares, amigos, então foi muito intenso a minha recuperação, que em 3 meses eu já estava protetizado, né? Com 4 meses eu já tinha voltado a fazer academia, tinha voltado a andar de bicicleta, fazer as minhas atividades de volta, né? Mas nessa questão, eu acho que a palavra que eu falei, no meu caso, que era que eu estava muito agradecido. Então eu não via as dificuldades que poderiam vir, né, à frente. Eu estava agradecido por estar vivo, por ter ficado acordado no acidente. E saber que eu poderia ter passado, né, por um outro plano, né, não estar aqui hoje, né? Então, eu acho que essa gratidão que eu tive, eu não pensei muito nessa adaptação. E graças a Deus foi uma adaptação muito rápida, né? Uhum. E a gente também cai nisso, né, Elvira, que às vezes a gente acaba vendo, existe um grau de preconceito ainda com relação às deficiências, nesse sentido de achar que a pessoa não é capaz de, né? Quando a gente vê o caso do Kaique, por exemplo, né, e vê ele jogando com a meninada, eu acho que a grande quebra de barreira está aí. Sim, né? E é algo que a gente vem trabalhando isso na PAI, com as famílias, né? Da pessoa conseguir perceber as potencialidades que a pessoa com deficiência tem, né? Porque todos nós temos as nossas dificuldades, né? Todos nós temos as nossas potencialidades, então a gente tem que ir buscando mostrar esses caminhos, né? E por isso mesmo da luta do Setembro Verde, que é um momento que toda a rede das APAES está lutando, conversando, debatendo sobre esse tema, porque justamente é isso que você tinha trazido na sua fala, né? Às vezes o mundo não está preparado para a pessoa com deficiência, mas o mundo também tem condições, né, de adaptações, de refletir em relação da pessoa com deficiência, de abrir, né, esse conhecimento, de ampliar essas questões em prol da pessoa com deficiência, né? Porque os mesmos direitos eles têm dos que a gente tem e o que a gente mais busca mesmo é essa questão de que eles possam ter autonomia, de que eles possam estar à frente das situações, né? Seja no caso do Rastelli como vereadores, mas que estejam trabalhando, que estejam em meio à sociedade, né? E não, de certa forma, segregados, né? Conforme vem a história aí da pessoa com deficiência, de ficar aquém, né? Do dia a dia, das coisas que acontecem no mundo. Nós falávamos dessa questão, né? Da superação ligada à deficiência. E o Rogério coloca uma coisa interessante também, né? Que muitas vezes os pais tentam super proteger o filho deficiente. E às vezes acabam com isso mais atrapalhando do que ajudando no desenvolvimento. O que acontece, né? Assim, na verdade é um excesso de zelo, né? E é aquilo que a gente vinha conversando no intervalo
do programa, né? Essa questão que a gente precisa estar em constante trabalho, tanto com a pessoa com deficiência, quanto com a família, para a gente poder conseguir caminhar juntas e a família conseguir identificar as potencialidades da pessoa com deficiência e, nesse sentido, se sentir mais segura e dar espaço para a pessoa com deficiência realizar atividade ou alguma ação em casa, né? Mas é um processo aí de caminhar mesmo essa questão da superproteção ou, né, que a gente pode estar falando. Não, é até uma questão nesse ponto, né? A gente estava conversando quando as famílias foram convidadas para participar da Feira do Centro Áureo, né? Onde os assistidos da PAI, eles fazem os doces, os bolos, os salgados, né? Aí o pessoal chegando lá, mas são eles mesmos que fazem, né? Que estão ali com fogão industrial, que fazem a massa, que fritam. Então o pessoal da própria família, né? Tipo assim, a hora que chegou e viu a capacidade que eles tinham, ficaram um pouco assustados. Por quê? Porque eles também não dão essa autonomia à pessoa com deficiência para estar fazendo. Aí até no dia lá as meninas brincaram e falaram assim, ó, agora tem um dia que vocês vão combinar com a mamãe e papai de vocês, que a janta é por conta de vocês, né? Pra também ter essa autonomia, deixar a pessoa com deficiência assumir algumas responsabilidades no dia a dia, né? Como a própria Elvira falou, tem aquilo do zelo, né? Um pouco da proteção, mas a gente também tem que abrir as portas. Isso começa também na própria família, né? Uhum. E de fato, né, isso serve não só para crianças com deficiência. A gente percebe mesmo, às vezes, como esse excesso de zelo trava, né, o desenvolvimento da criança mesmo, então tem que se observar sempre essa questão. Sim, né, e é o que a gente vem trabalhando lá na instituição, lá na PAI, né, empoderar a pessoa com deficiência, para ela também conseguir, né, no ambiente de casa, mostrar quais são as suas potencialidades, quais são as suas vontades, né, e para eles irem ganhando mais espaços, né, não só na APAI, em casa, mas na comunidade em si, né, deles conseguirem ir ganhando esses espaços também na comunidade, no município, né, e se aproximar mesmo da nossa realidade, né, porque igual você trouxe, né, todo mundo tem uma certa deficiência, né, não necessariamente uma deficiência física, intelectual, né, ou múltipla, né, a gente tem as nossas dificuldades e aí através das dificuldades que a gente vai aprender a nos superar, como o exemplo do Kaique, né? Uhum. E, Rastelli, né, nessa questão, né, relacionada aí à superação, logo depois da sua adaptação, aí você começou também a competir em ações esportivas, nos regionais, e você mesmo chegou a se surpreender algumas vezes. Sim. Logo, a gente teve uma adaptação rápida, né? 3, 4 meses depois a gente já estava na academia, praticando um esporte, né? Eu amava muito o futebol, que foi uma coisa que eu tive que deixar de fazer. Não era muito bom já na época, né? Então a gente deixou de lado, né? E a gente foi para os regionais, né? O ano passado, para tentar... o maior motivo da gente estar indo para os regionais era para também mostrar e talvez servir de exemplo para trazer as pessoas com deficiência e motivar elas a estarem indo e praticar, né? Até que, no entanto, ano passado eu consegui trazer 3 medalhas para Batatais e esse ano de 2018 eu peguei 3 quartos lugares. E quem trouxe a medalha para Batatais foi os atletas da entidade da APAI, né? Então a gente já viu que esse ano de 2018 a gente conseguiu levar mais pessoas para estar disputando também. Então é isso, no intuito era a gente tentar mostrar para convidar, e a gente acabou se apaixonando, né? Como eu brinco com o bolão, esse ano eu fui nos regionais, fiquei com as equipes lá, a gente almoçou, dormiu, posou, fez parte, né? A gente não consegue se dedicar tanto hoje ao esporte por causa da faculdade, a vida é bem corrida, né? Mas como o próprio Kaique, né, serve de exemplo, ele começou a praticar após aposentado, né? Quem sabe um dia ainda a gente possa tá levando uma carreira. E também gostaria também de deixar o convite, a gente estava conversando com o Marcelo Nogueira, né, o diretor de esporte,
falou, você que esteja assistindo a gente, que tem alguma pessoa com deficiência na família, ou você que tem alguma deficiência que queira praticar algum tipo de esporte, para estar procurando ele aqui na Secretaria de Esporte, aqui na Moacir Dias de Moraes, no Centro de Lazer do Trabalhador, que ele vai estar organizando. O pessoal da PAI já tem um trabalho de inclusão do esporte junto com a Secretaria, que é de quinta e sexta, na parte da manhã. Mas ele falou assim, você que estiver interessado a participar dessa inclusão ao esporte também, para estar vindo procurar ele aqui na Secretaria, para ele estar orientando certinho como fazer parte dessa inclusão ao esporte também. Uhum. E é importante isso, né? O quanto o esporte, a cultura, o lazer, enfim, a formação para o mercado de trabalho são ferramentas de inserção, né, Elvira? Sim, né? São essenciais, né? Para a vida de qualquer pessoa, né? Uhum. E a gente vê isso, né? A PAI, com o Centro Áureo, com o desenvolvimento de várias atividades, tem feito esse papel de inserção e de inclusão e de mostrar que as limitações existem, mas podem ser superadas. Com certeza, né? E é um trabalho, né, que a gente tem sempre que buscar, né, inserir mesmo eles no mercado de trabalho, ou igual o Fórum de Autodefensoria que vai realizar, da gente sempre estar em discussões com eles, né? E para mostrar também, agregar conhecimento, na verdade, a eles, né? Porque igual você trouxe essa questão, às vezes, da superproteção ou de excesso de zelo da família, às vezes acaba deixando a pessoa com deficiência aquém das informações do mundo, né, e da realidade. Então a gente, através dos grupos de autodefensoria, a gente vem conversando com ele essas questões dos seus direitos, né, essa questão da inclusão, né, e aí o fórum vai ser justamente um fechamento de todas as discussões que já foram realizadas, né, mas que a gente vai estar debatendo com outras pessoas que têm deficiência para eles terem essa troca, né, porque essa troca de informações é muito rica, né, para a gente estar conseguindo aí discutir a inclusão da pessoa com deficiência, os direitos da pessoa com deficiência e continuar nessa caminhada, né, do movimento apaiano em defesa da pessoa com deficiência. Elvira, quando a gente pensa, né, na questão da APAI, a gente sempre tem que destacar o grande trabalho relacionado à prevenção, né? Porque também a gente tinha no passado uma questão muito proeminente de deficiências que poderiam ser evitadas e que não eram. Hoje isso melhorou muito. Sim, a APAI tem um trabalho, né, realizado pela área da saúde, de prevenção, né, então já é feito o exame do pezinho, do ouvido, né, então tem as palestras informando sobre as síndromes e como prevenir, né, em relação para não vir adquirir o bebê, a deficiência, por exemplo, a síndrome do alcoólico fetal, né, que é em relação de uso de álcool durante a gestação, né, e tem o grande risco da criança vir com algum tipo de deficiência. Então é feito esse trabalho mesmo de prevenção. Tem os trabalhos que são realizados pelas escolas, que os alunos passam pela PAI para fazer avaliação, para ver se está tudo certo, né, e continua também esse acompanhamento aí das crianças até os 6 anos com o Projeto Família, onde é desenvolvido em relação a algumas avaliações e a profissional consegue identificar se a criança tem algum tipo de atraso perante a idade, se apresenta algum tipo de atraso, já é marcado uma avaliação multidisciplinar com essa criança para ver se tem alguma questão aí da deficiência e sempre dando esse suporte também para a família. Perfeito. E a questão da família eu acho primordial também, né? Porque acaba tendo essa questão, muitas vezes, da família se sentir responsável, né, na questão da deficiência. E na grande maioria das vezes não, né? Essa questão de ter um suporte e de tentar superar ou amenizar essa deficiência. Sim, né? É o trabalho que a gente realiza, né? Eu sou assistente social, faço o acompanhamento das famílias que estão com os usuários na escola, né? E a gente vem trabalhando justamente isso, porque tem a questão do luto, assim, que traz
que a família tem essa informação de que vai vir a pessoa com deficiência, então a gente vai conseguindo trabalhar algumas questões aí, procuramos a família extensa para dar esse suporte para a pessoa, para os pais, né? E a gente vai caminhando nesse sentido de mostrar para a família, né, que às vezes não culpabilizar a família, né? Vamos pensar assim, porque a gente precisa sim que a família esteja fortalecida. A partir do momento que a família consegue estar um pouco mais fortalecida, ela consegue ver a pessoa com deficiência com outros olhos e em relação a isso, mostrar as potencialidades da pessoa com deficiência, né? Então, o nosso trabalho é essencial mesmo com a família, com a pessoa com deficiência, para que a gente consiga caminhar juntos, né? E dando esse suporte aí, para que no futuro a própria pessoa com deficiência ou os próprios familiares consigam caminhar sem a gente dar esse suporte, né? Conseguir, às vezes, estou inserido lá na sociedade, na minha comunidade, se surgir alguma questão de dúvida frente ao direito da pessoa com deficiência ou frente às superações, né, que a pessoa com deficiência enfrenta e que as famílias enfrentam, porque é uma luta diária, né, luta para a extinção do preconceito, né, para que eles possam, nesses espaços, conseguir sozinhos se defenderem, terem essa autonomia, né, e ir mostrando, sim, as suas potencialidades, né, que a gente tem mais que aprender com a pessoa, com deficiência do que, né, ensinar sim, é sempre essa troca, né, de conhecimentos. E uma coisa que a gente viu, em especial com os projetos de inclusão, são exatamente essas questões, né? Eu vejo o projeto de inclusão muito mais para o não deficiente do que para o deficiente, né? Porque antes, quando a gente colocava o deficiente na bolha, né, no isolamento, as pessoas não tinham contato e eu acho que isso ampliava a visão preconceituosa. Sim. Né? Quando se começa a conviver, e a criança começa a conviver desde cedo, né, com um coleguinha na mesma sala de aula e etc., e começa a ver as potencialidades, muitas dessas barreiras de preconceito se quebram. Né? E é isso que a gente tem visto na rotina das escolas. Sim, né? E é isso mesmo que a gente luta, né? Para que esse preconceito diminua, para que a pessoa com deficiência pode estar em todos os espaços, né? E a questão mesmo da inclusão da pessoa com deficiência em outras escolas tem sido importante porque ao mesmo tempo que é igual você falou, né, é uma inclusão para as pessoas que não têm a deficiência, né, de estar buscando conhecimento, né, de aprimorar, né, para sempre estar caminhando e que a pessoa com deficiência consiga mesmo acompanhar a metodologia de ensino, né, e de ter o suporte necessário para estar inserida aí nas escolas. Uhum. E quando a gente pensa nessa rotina, né, Rastelli, de cada vez mais ver essa inserção, a gente já vê um diferencial na nova geração, né, que já é diferente das gerações anteriores. Sim, até na questão das escolas, né, vamos dizer assim, a nível municipal, a gente tem uma referência muito legal que eu e o Marcelo estamos fazendo um trabalho a nível estadual, né? Hoje as escolas municipais, elas vê a pessoa com deficiência e faz essa inclusão à sala de aula com os amiguinhos, a questão da acessibilidade nos prédios, até pelos prédios das estaduais serem prédios antigos, e até em questão onde na LBI que fala do cuidado pedagógico, que hoje nas escolas municipais a gente tem lá o estagiário que acompanha o aluno dentro das salas de aulas, e nas estaduais o governo ele vê que seria o AEE, né, o contraturno. Então a gente está fazendo um trabalho aí, eu e o Marcelo esteve visitando no mês de julho a Secretaria de Estado de Educação para fazer essa inclusão, né? Porque antigamente a educação especial era só feita pela PAI, né? Então hoje a gente está conseguindo trazer essa inclusão também nas escolas municipais, para a criança ela começar desde lá do pré-1, da creche, de novinha, essa inclusão, até chegando no final do ensino fundamental.
A rede municipal, ela tem algo a melhorar, mas ela já serve de exemplo para as escolas estaduais. Então, a gente hoje está aqui falando sobre o Setembro Verde. Eu entrei nesse assunto, Dami, para mostrar que também não é só o mês do setembro, né? O setembro a gente intensifica as ações, né? A gente faz uma intensificação das ações, demonstrando o trabalho também que já é desenvolvido durante o ano todo, né? A gente vem fazendo esse trabalho tentando na inclusão, a PAI e a BADEF faz um trabalho de excelência durante todo o ano. Então a gente tem que ressaltar que não é só nesse mês de setembro, né? O trabalho ele vem vindo, né? Sendo trabalhado. Se Deus quiser, nessa audiência pública, a gente fez um ano passado, esse ano as entidades vão apresentar uma moção para a gente estar cobrando o executivo também e também ao mesmo tempo dando soluções, né? Para melhorias aí no convívio diário da pessoa com deficiência. E finalizando em questão da sua pergunta, né, essa nova geração que vem vindo, a cabeça é totalmente diferente. A gente vai incluindo, né, que nem você mesmo falou, antigamente se fazia uma bolha em volta, né? Hoje não, hoje a gente está incluindo. A criança, ela já na própria escola, né, no primeiro dia de aula, ela já tem um coleguinha com deficiência, então ali já gera uma curiosidade. Esse dia para trás eu vi um vídeo assim, muito bonito, assim, até emocionante. Uma coleguinha de classe, ela não tinha a perna, e no primeiro dia que ela colocou a prótese, ela chega para ter a aula, né? E a felicidade dos amiguinhos em ver ela poder estar ali brincando, correndo, né? Então, graças a Deus, tem melhorado muito. A tendência aí com o trabalho de todos é melhorar cada vez mais, né? E um dia a gente não precisar brigar, né? Que seja algo natural essa inclusão. E é lógico que existem dificuldades, é isso, né? Como você coloca muito bem, as escolas têm que passar por um processo de adaptação de estrutura, nem todas passaram por isso. Existe uma questão prática aí também, das próprias crianças entenderem, é um processo de formiguinha, dia a dia, passo a passo, né? Já acontece nas escolas, está dentro da rotina a questão do bullying com a deficiência lá dentro, isso continua acontecendo e muitas vezes essas crianças também são vítimas aí. Mas se não existe esse trabalho, né, a gente continua criando uma sociedade artificial que não encara as suas diversidades, as suas diferenças e não convive com isso. Né? Então tem que ter de fato essa constância, esse trabalho, né? E aí que a gente fala, né? O trabalho, e você coloca muito bem, não é só setembro, o trabalho é no dia a dia, é todo dia na escola, é todo dia na físio, é todo dia na fono, né? Para que a gente tenha essa qualidade de vida. E o pessoal, eu tive acompanhando, né, em visitas, algumas com o Marcelo esteve comigo, algumas não. Os profissionais, né, que estão, os diretores das escolas, os professores, estão muito bem empenhados, né, nessa inclusão, né. O único, talvez, uma problemática que a gente vê é pelas diretrizes que vêm da Secretaria de Estado, né, que no nosso ponto de vista ali, tanto eu e o Marcelo com alguns pais, a gente vê que teria a necessidade dessa inclusão do professor, porque hoje a gente vê uma escola estadual com 40 alunos e 3 alunos com deficiência. Uma classe com 40 alunos já é difícil a professora conseguir atender todos esses 40. E a gente tendo ali 2 ou 3 alunos com deficiência que precisa de uma atenção maior, se essa atenção ficar só para o contraturno, ele não vai conseguir acompanhar os coleguinhas de classe, onde que possivelmente pode estar gerando esse bullying, porque talvez os alunos, né, vão falar assim, ou o professor deixa ele de lado para levar a turma para frente, ou ela atrasa a turma. Então a nossa briga que a gente está tentando no Estado é que coloque não um cuidador, né, esse cuidador pedagógico, um professor acompanhando na sala de aula para dar esse suporte. Esse apoio. Não são todas as pessoas ali, todos os alunos que vão precisar, né? Mas dentro da característica da pessoa, da deficiência da pessoa, que tenha esse suporte. E também a questão que a gente vê que é feita aqui pela nossa Secretaria Municipal, né? É contratado estagiários hoje para fazer esse acompanhamento dentro da sala de aula. Porque hoje a demanda da escola pode ser 3 alunos, amanhã ela pode virar 10 ou amanhã ela pode zerar. Então ela contratar um professor efetivo, talvez ele fica assim que essa criança sair da rede,
eles ficam com aquele tempo parado, que não vai ter criança. Então, na questão do estagiário, como a rede municipal está fazendo, contratando estagiário, precisou, contrata, supre a necessidade do acompanhamento do aluno especial ali na sala e também se mantendo o AE, né, que é o contraturno, que hoje é pregado pela Secretaria de Estado. Pensando, né, especificamente aí nas conquistas, né, da rotina do dia a dia, quando a gente fala da deficiência, eu acho que a maior dos últimos anos é a questão da inclusão escolar, né, Elvira? Sim, dessa questão, a gente pode até ampliar essa questão da inclusão, né? Inclusão nas escolas, inclusão no mercado de trabalho, né? Mas a gente precisa mesmo começar a refletir, né? Outros meios também de incluir a pessoa com deficiência nos espaços, né? Que é algo que a gente vem trabalhando, mas que também depende muito de cada pessoa, né? E que a gente consiga aí sanar e diminuir a questão do preconceito, né? Às vezes o nosso pré-conceito é por não ter informações que são necessárias para compreender a questão da deficiência e acabar incluindo ela em todos os espaços que são de direitos, né? Uhum. E, Rastelli, o que você vê ainda que a gente ainda tem que caminhar? Até foi citado pela Elvira, quando a gente começou, né, a comissão que a gente montou lá, tanto eu e o vereador Marcelo e o vereador Sabará, era a inclusão ao mercado de trabalho. Aí a gente deu uma pequena parada, porque a gente foi atrás de reformular a lei do conselho, né? A gente aprovou a lei do conselho, se eu não me engano, no mês de maio. A gente já solicitou para o prefeito para encaminhar o ofício às entidades, se Deus quiser e tudo correr dentro do tempo determinado, a gente empossar o conselho da pessoa com deficiência agora no mês de setembro também, né, para uma das ações, a gente já começar o trabalho lá do conselho, junto em parceria com a Câmara dos Vereadores, né, do trabalho da comissão que a gente já vem desenvolvendo, em conjunto com as entidades também. Então a gente tem essa comissão da inclusão ao mercado de trabalho, né. Aí a gente deu uma parada para reformular a lei do conselho, mas eu penso muito que a gente precisa, essa inclusão ao mercado de trabalho, ela dá autonomia à pessoa com deficiência e traz ela para a sociedade em si, né? Porque ela vai se sentir ativa, né? Porque ela vai estar contribuindo com a sociedade, ela vai estar contribuindo com a empresa que ela está trabalhando, tendo o seu retorno também financeiro. E a ideia que a gente tem, agora a gente até estava conversando com a Elvira um pouco antes, né? Tem o trabalho do Centro Áureo, que a gente tem ideia, já fizemos uma reunião com a Secretaria de Assistência Social, da gente expandir o trabalho do Centro Áureo não só para os assistidos da APAE, mas também para qualquer pessoa com deficiência que queira fazer parte e integrar o programa do Centro Áureo. Então já foi passado para a Secretaria de Assistência Social essa proposta de trabalho, está sendo analisado para a gente expandir, né? A gente viu também, também tem um pouco o medo das famílias, né? Da pessoa conseguir um emprego e ela perdeu o BPC. E depois de a pessoa com deficiência não se adaptar ao emprego e depois ser difícil retomar o BPC. E a gente viu lá em conversas e reuniões também que a pessoa com deficiência ela entra no quadro do CIEE como estagiário. E o legal da pessoa com deficiência é que não tem limite de idade. Ela pode entrar na empresa trabalhando como estagiário pelo CIEE e ela não perde o BPC dela. Ela consegue manter o benefício e consegue estar incluindo. Porque das conversas, das reuniões que a gente tem também, a gente tem um lado das empresas também que às vezes acabam dificultando, a gente precisa trabalhar muito nisso, né? Os próprios RH, não fala nem os donos das empresas, né? Porque toda empresa hoje ela tem o seu setor de RH que faz a contratação dos funcionários, né? Então, de abrir também um pouco mais a mente, na hora que for contratar,
que, igual eu fui numa feira em São Paulo, tinha lá, contratamos pessoas com deficiência. A hora que eu cheguei para perguntar qual que seria a vaga, ele falou, não tem vaga nenhuma. A gente contrata de acordo com o seu perfil profissional. Então a gente também tem que levar isso também aos RHs, junto à família também, mostrar que, como a Elvira bem disse, as potencialidades da pessoa com deficiência, mostrar que a gente vai entrar no mercado de trabalho, vai dar certo, a gente vai conseguir contribuir com a família também ali e ter essa força para essa inclusão ao mercado de trabalho. Então, como você disse também, é um trabalho de formiguinha, a gente já começou esse trabalho, vamos ver se a gente intensifica agora, após esse mês de Setembro Verde, a volta do Conselho. Seria uma das primeiras pautas que a gente pretende sugerir ao Conselho, trabalhar, intensificar nessa inclusão ao mercado de trabalho. Sem dúvida. E é interessante, né, a gente pensar o quanto o Batatais é pioneiro em várias questões, né, porque a gente tem uma estrutura excelente de trabalho da APAE, tem a ABADEF também trabalhando na questão, então tem duas instituições de ponta aí e que fazem também, além do seu papel de reabilitação, esse papel de inclusão no mercado de trabalho e de discutir a inclusão na rotina da cidade. Sim, estão sempre presentes com a gente. Eu só tenho que agradecer muito aos profissionais da APAE, os profissionais da ABADEF, em questão da inclusão de trabalho, o pessoal da APAE, também quero citar a Sônia, da assistência social da APAE, da ABADEF, os profissionais da ABADEF que fazem uma inclusão muito legal no mercado de trabalho, né? Toda vez que a gente tem alguma reunião, a Sônia chega e fala, Gustavo, consegui encaixar 2 pessoas, consegui encaixar. Então eles têm um trabalho, até que a gente citou do Centro Áureo, da APAE, a gente também tem na ABADEF também, a feira que acontece no Centro Áureo todo mês, que é dos pães, doces, salgados, que são feitos pelos assistidos. A ABADEF também tem esse treinamento com os assistidos deles, também fazem esses doces, salgados, também vendem, né? No semana passada, dia 13 e 14, a ABADEF fez uma feira gastronômica vendendo esses produtos que são feitos pelos seus assistidos, né? Então a gente tem que, como você disse, a gente tem aqui na cidade 2 entidades de ponta que fazem um serviço de excelência, e a gente tem que agradecer eles todo dia e tentar colaborar para melhorar o serviço que eles prestam à população. Uhum. Para a gente pensar aí, né, a questão, como a gente estava dizendo, Elvira, do futuro, dessas condições, a Juliane coloca aqui, né, as novas tecnologias se tornaram uma ferramenta também de inclusão? Com certeza, né? Através das novas tecnologias, dos aplicativos, né? dos tablets, a pessoa com deficiência consegue ganhar aí na questão da comunicação, né? Dela conseguir, através, às vezes, de um jogo ou do próprio aplicativo, mostrar aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está querendo, né? Então veio aí também para agregar a questão da inclusão mesmo da pessoa com deficiência, nos seus próprios conhecimentos, né? Na comunicação entre as pessoas que estão à sua volta. Uhum. Vamos repetir um pouquinho a respeito da questão da programação, então, das pessoas que quiserem participar ainda dos eventos do Setembro Verde. Tá. Dia 21 agora, nós vamos ter o terceiro Envolva-se, que é uma caminhada, né, em prol da pessoa com deficiência. No dia 25, nós vamos estar realizando lá na APAE o terceiro Fórum da Pessoa com Deficiência, né? E no dia 28, a audiência pública, né? Os horários, o Rastelli consegue estar me ajudando, né? Na caminhada às 8, não é isso? A gente vai estar concentrado na prefeitura, na Praça da Prefeitura, a partir das 8h30 da manhã. Devemos estar saindo por volta das 9, é uma caminhada rápida, passando pelo centro da cidade, deve demorar em torno de uns 30 minutos, e a gente finalizando na Praça da Matriz. Então, você que puder fazer parte, estar com a gente lá na sexta-feira, dia 21, a partir das 8h30 da manhã, a gente vai estar reunindo em frente à Praça da Prefeitura para estar saindo em torno das 9 horas para
para fazer essa caminhada, esse movimento, né, em prol dos direitos da pessoa com deficiência. E já faço o convite para quem puder ir, né, Elvira, tá indo de verde, que verde simboliza, o mês de setembro verde, né, a cor que simboliza a causa. E a audiência pública, ela vai ser às 14 horas do dia 28. Então também você, população que quiser participar da audiência e colaborar, colocar situações também no dia a dia que precisam ser melhoradas, colocar algumas soluções, críticas. A audiência pública é aberta a toda a população, então também fica o convite para o dia 28. Em relação ao fórum, né, ele vai acontecer das 8 ao meio-dia, podendo estender aí até 1h da tarde. Então a gente vai passar o período todo da manhã em discussão em prol da pessoa com deficiência. Perfeito. Também, né, pensando aí nessas estruturas, no que a gente tem falado, do que tem que evoluir, a gente também percebe isso, né? Existe uma oscilação no perfil das deficiências, né, que a gente acaba notando. Então, por exemplo, nós não tínhamos tanto caso de síndrome alcoólica fetal ou de complicações ligadas à drogadição como a gente tem hoje, né? Então a gente acaba vendo que muda um pouco o perfil, né? O trabalho de prevenção em algumas questões com o exame do pezinho, da orelhinha, amenizou ou retirou algumas questões que eram mais rotineiras e que hoje não são tanto, né? Então também é pensar constantemente no que se apresenta, né, Elvira? Sim, quando a gente pensa sobre a pessoa com deficiência, a gente tem que refletir desde a sua gestação, né, da sua infância, partir aí para a vida adulta e, né, a velhice, né? Então, assim, é uma luta que é constante, que é diária, né? O nosso trabalho acaba atingindo fora dos muros da instituição, né? E a gente continua caminhando aí para essa questão da prevenção, é extremamente importante, né? E a gente continua com o nosso trabalho. Perfeito. Rastelli, eu quero agradecer a presença aqui, a participação no programa, deixar sempre à disposição e esperar que cada vez mais, né, a gente tenha clareza nas questões das deficiências, da inclusão na nossa sociedade. Agradeço mais uma vez a oportunidade da Rádio e TV Educadora, né? A gente poder estar aqui presente, divulgando as ações, o trabalho da PAI, também da BADEF, né? Duas entidades de excelência que fazem esse trabalho voltado à pessoa com deficiência. A gente também não pode esquecer, a gente tem o Lar Inclusivo, a Residência Inclusiva também, que faz um trabalho de excelência também em prol das pessoas com deficiência. E faço das suas palavras as minhas, né? A gente trabalhando aí para cada vez melhorar, cobrar também a gente como poder público também, eu aqui como um legislador também, pensar nas políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência e tentando cada vez fazer o nosso melhor, com essa inclusão aí que, como você mesmo disse, a gente vê melhorando a cada dia e com o trabalho que a gente tem das entidades aí, tenho certeza que cada vez a gente vai alcançar melhores resultados. Perfeito. Eu quero agradecer a participação, deixar o programa sempre à disposição, né, para a gente continuar tratando desses temas. Eu que agradeço pela oportunidade de a gente ter conseguido refletir aqui durante o programa sobre a inclusão da pessoa com deficiência, sobre os direitos da pessoa com deficiência e me coloco à disposição sempre que vocês precisarem. Maravilha. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós ficamos agora na companhia do horário eleitoral gratuito, na sequência com a programação da TV Brasil. 18h30, temos Cidade na TV. Voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.